Eu sou Eduarda Zanetti, engenheira de petróleo. Ingressei final de 2013 e me formei final de 2018 na UDESC. A convite do capítulo, eu vim aqui conversar com vocês um pouquinho sobre a minha trajetória e minhas experiências. Nesse momento de pandemia, eu espero que todos estejam bem e seguros. Capítulo, meu muito obrigada pelo convite. Estou orgulhosa de ver o crescimento dessa entidade. Ao UDESC, professores, colaboradores, estendo os meus agradecimentos pelo ensino de qualidade, ensino gratuito e por ter me proporcionado tanto nesse período de graduação. Comentando um pouco sobre as disciplinas, todas elas tiveram suas dificuldades e superações, mas todos esses desafios enfrentados foram importantes para o meu crescimento, me tornaram mais resilientes, me prepararam para o mercado de trabalho. Eu iniciei a minha carreira mais consciente, sabendo aprender com os erros, gerenciar as adversidades e dificuldades, e isso está fazendo toda a diferença nesse momento da minha vida. A gente aprende a vibrar com as pequenas conquistas, que são, na verdade, um passo para conquistas maiores. As que eu mais me identifiquei durante o curso foram as que eu busquei aplicabilidade na ciência. Por exemplo, dentre elas, estamos em engenharia de poço, em que durante o curso o professor, na época, tem uma disciplina associada chamada Projeto de Poço, em que a turma conseguiu aplicar os conceitos de engenharia de poço no projeto em si. Ou seja, a gente percorreu todas as fases de um projeto de poço, desde a perfuração, completação, cimentação, viu fluidos, viu a questão do BOP, enfim, uma abordagem bem geral, onde a gente conseguiu aplicar todos os conceitos. Além disso, tem muito conteúdo online disponível, muita apostila, muito livro, vídeos no YouTube, em que pode-se ver como a operação funciona, as ferramentas que existem e como que elas são aplicadas, como que elas funcionam, o princípio delas. Então é bem interessante buscar um conhecimento também fora da sala de aula. Todas as disciplinas, elas ajudaram a desenvolver as habilidades que são importantes no nosso dia a dia profissional, como, por exemplo, pensamento analítico, saber buscar fontes alternativas de conhecimento, usar e buscar apoio de ferramentas auxiliares como programação, Excel, na resolução de problemas. Todas essas habilidades são bastante importantes e bastante valorizadas no mercado de trabalho. Na Barra Energia, as disciplinas específicas de engenharia de petróleo foram essenciais, como poço, sistema de produção, reservatório, simulação. Já na Rosen, eu percebo presente conceitos de física, mecânica, ciência dos materiais, bastante. Programação ajuda muito, mas principalmente saber estruturar uma análise técnica e interpretar dados. Em 2018, eu tive a oportunidade de fazer meu estágio obrigatório de graduação na empresa Barra Energia, no Rio de Janeiro, e eu tenho um carinho enorme pelos amigos que eu cultivei e as experiências que eu pude vivenciar. Eu era estagiária de engenharia de petróleo na área de poço e eu reportava diretamente para o vice-presidente de operações do Shinichi Ohara. Eu tinha contato com as mais diversas áreas, desde a técnica e operacional, na qual eu trabalhava, até o setor de financeiro, comercial. E eu sou uma pessoa proativa, interessada, e unido com esse acesso aos outros setores, foi muito positivo para o meu aprendizado, porque tem coisas que a gente não aprende na graduação, e foram nesses momentos que eu pude ver e aprender na prática como algumas coisas funcionam. Por exemplo, eu pude entender como se dá a negociação e a venda do óleo pós-offloading, pude entender como que acontece a interpretação de dados de sísmica no software. Enfim, foi muito interessante ver esses conceitos aplicados na prática. Eu era responsável por 2 projetos principais, Carcará
que estava na fase de perfuração, e Atlanta, que já estava em produção. Eu analisava KPIs, custos, downtime, produção, operações. Eu acompanhava e reportava os relatórios diários, tanto de Carcará quanto de Atlanta, para os meus superiores e para os investidores. Em 1 ano de estágio, eu aprendi exponencialmente. Foi incrível. E eu pude aplicar na prática as diversas disciplinas que a gente estuda na graduação, principalmente as específicas no meu caso. Dentre todas as experiências que eu tive nesse 1 ano de estágio, eu vou citar algumas para vocês. Eu participava das reuniões operacionais dos projetos, muitas vezes nas empresas operadoras, e nessas reuniões eram discutidas os desafios e problemas operacionais. Então, os experts e os profissionais mais sênior dessas empresas compartilhavam as suas experiências e ideias para solucionar aquele problema. Aqui, eu pude vivenciar esse brainstorming e essa solução em equipe, encontrar essa solução de forma integrada com um time todo. E aqui eu vi a importância de saber se expressar de forma coerente, de forma clara, saber convencer e mostrar que a sua ideia é a mais adequada, que é a mais interessante naquele momento, naquelas condições. Eu também participei de análises de estoque de equipamentos na base, junto com a equipe de supply, e aqui eu pude perceber a importância do planejamento antecipado e do contato, né, essa comunicação efetiva entre as equipes, entre os setores numa empresa. Tive um contato mais próximo com o custo e planejamento dos equipamentos, principalmente os equipamentos offshore de operação. Muitos desses equipamentos demoram meses para ficar prontos e tem um custo muito relevante no projeto, e por isso que é importante a gente antever as possíveis necessidades e demandas para conseguir viabilizar tudo isso em tempo hábil e viabilizar financeiramente também, para que a operação não seja prejudicada ou que a produção não seja parada e acabar onerando o projeto. Eu participei também de um evento de simulação de oil spill realizado pela Equinor. Nesse evento trouxeram bastante forte a preocupação com o meio ambiente, os impactos ambientais que o setor petrolífero pode causar e também a saúde e segurança nas operações e no dia a dia dentro dessa indústria. Era uma dinâmica muito grande e bastante interessante de como que iria funcionar isso na vida real, como que iria, quais seriam os desafios e problemas enfrentados se realmente viesse acontecer um derramamento de óleo na costa brasileira. Nesse evento, ficou bastante claro quanto é importante a gente estar preparado e treinado antecipadamente para os acidentes e incidentes que podem vir a ocorrer. Esses treinamentos recorrentes são ideais para que todos os envolvidos e que trabalham nesse setor, nessa área, consigam agir rapidamente para minimizar os danos, seja no meio ambiente ou seja os danos à vida humana. Depois de embarcar, foi uma das experiências mais marcantes para mim. Eu embarquei em uma sonda de perfuração da Seadrill chamada West Saturn, uma sonda de 6ª geração linda. Esse projeto de perfuração era do campo de Carcará, chamado hoje de Bacalhau. Na época a Barra Energia tinha participação junto com o Equinor, Galp e ExxonMobil. A equipe da Equinor, que é a operadora desse campo, foi bastante acolhedora e fizeram do embarque uma experiência única para mim. Eu embarquei durante a perfuração do poço Conchuma. Acompanhei diversas atividades, perfuração, perfilagem, teste de BOP, e na sonda a saúde e a segurança são levados muito a sério. Tinham cards para reportar possíveis irregularidades e perigos que poderiam causar acidentes. A cultura disseminada sobre o cuidado consigo e com o outro era bastante presente, bastante forte. Eu também pude embarcar em uma FPSO no projeto de Atlanta. Era um navio da empresa TK chamado Petrojarl One.
Atlanta, ela estava em fase de desenvolvimento, já estava em produção, e esse campo é um consórcio da Barra Energia e da Enalta. A operadora, a Enalta, foi super atenciosa também, e foi bem legal acompanhar a operação de offloading embarcada, conhecer os desafios, como que é essa comunicação entre o tanker e a FPSO, como que isso acontece, quais são as variáveis que a gente precisa acompanhar durante esse processo. E aqui a comunicação, mais uma vez, é bastante importante. Outro ponto que eu gostaria de destacar para vocês é o inglês. Você precisa se fazer entender. Então, o inglês, aqui nesse caso, é bastante importante estar em dia, estar fluente. Os embarques, tanto na sonda como no FPSO, foram experiências bem distintas, mas extremamente enriquecedoras. A vida offshore é intensa, é desafiadora, mas ao mesmo tempo é incrível, é muito dinâmica e muito interessante. Se você tiver a oportunidade de embarcar e conhecer esse mundo offshore, eu recomendo fortemente, é incrível. Foi um dos períodos que eu mais aprendi, desde o início da graduação até a finalização do meu estágio. Ainda no Rio de Janeiro, eu iniciei o meu mestrado em engenharia de petróleo com foco em sistemas petrolíferos, na COP, na UFRJ. E nesse mesmo período, início de 2019, eu ingressei na Rosen como trainee. A Rosen é uma empresa alemã que presta serviços para diversas indústrias, aqui no Brasil especificamente na área de integridade de dutos e inspeções. Hoje eu sou nível 1 em análise de dados de corrosão em tubulações, mais especificamente na tecnologia de MFLA. Essa tecnologia é uma inspeção inteligente de tubulações que detecta e identifica anomalias e instalações nos dutos através da fuga do fluxo magnético da ferramenta, tanto onshore quanto offshore. Sobre a importância dos eventos. Bom, além do networking, que é essencial, também é uma oportunidade de descobrir quais são os desafios e soluções que estão sendo propostas e estudadas na indústria. É um momento em que você pode mostrar os seus conhecimentos através da submissão de papers, e também é um momento muito oportuno para você conhecer as oportunidades de carreira e também sobre o mercado de trabalho. Eu tenho um carinho muito grande pelo primeiro workshop de petróleo da SPE, na UDESC. Foi nesse evento que eu me reinventei e descobri que eu podia muito mais do que eu imaginava. Na época, eu, Larissa, Isabela e João éramos a gestão e fizemos um evento de 4 dias para mais de 250 pessoas no meio de uma enorme crise de petróleo em 2015 e 2016, sem praticamente nenhum recurso financeiro inicial. E foi através desse evento que conseguimos consolidar o capítulo na UDESC, deixar recursos para a implantação e viabilização dos projetos do capítulo na universidade. Conseguimos aumentar a participação dos professores e dos alunos nos nossos projetos vigentes na época. Eu aprendi muito sobre liderança de equipes, sobre planejamento e gerenciamento de tempo, recursos, projetos, negociação. Aprendi muito sobre profissionalismo, que é realmente muito importante na nossa vida profissional. E, bom, fizemos um grande evento de sucesso. Eu tenho muito orgulho da história e o legado que deixamos no capítulo e que vem sendo construído ainda hoje com a gestão atual do capítulo. E também da história que eu venho construindo na SPE desde 2015. Hoje eu faço parte da diretoria da Seção Brasil como diretora de diversidade e represento como chair do Comitê de Diversidade Women in Energy, chamado de WIN, também aqui da Seção Brasil. Fico à disposição de vocês para conversar sobre a sessão, sobre o WIN, se vocês tiverem curiosidade. E minha última mensagem para vocês
Sejam a diferença que vocês querem ver no mundo. Nós, jovens, somos o futuro. Então vamos juntos plantar as melhores sementes hoje na sociedade, para alcançar um futuro mais justo, igualitário e diverso. E assim eu me despeço. Foi um prazer. Quem quiser continuar essa conversa, fiquem à vontade, podem entrar em contato via LinkedIn, e-mail. Fiquem bem e um grande abraço. Tchau, tchau.